Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Doutor Destino, Monarca do Infinito. Capítulo 71. Depois de contatar Zod e Trag telepaticamente, comecei lentamente a caminhar em direção ao grupo vacandiano. Mas assim como eles estavam sutilmente se aproximando de mim, eu decidi sutilmente me aproximar deles. O que deu a Zod e Trag bastante tempo para chegarem ao meu lado. Então, quando o fizeram, apenas alguns segundos se passaram antes que nossos dois grupos finalmente ficassem cara a cara. Quando isso aconteceu, coloquei um sorriso estúpido e falso no rosto e estendi minha mão esquerda na direção de T'Challa. O homem pegando e sacudindo. Príncipe T'Challa de Wakanda. Prazer em conhecê-lo. Eu disse a ele. O mesmo vale para você, Rei Destino. T'Challa respondeu. Quando ele fez isso, encerramos nosso aperto de mão. Devo dizer que sua reputação o precede, já que você não é nada como eu imaginava. T'Challa me disse. Por que obrigado? Eu ouço muito isso. Eu respondi. Agora, enquanto estou feliz em ver uma pequena nação apoiando a Future Foundation, estou curioso sobre o que você e seu povo estão fazendo aqui esta noite? Já que eu mesmo ajudei a elaborar a lista de convidados para esta noite e não me lembro de haver uma delegação de Wakanda nela. Eu falei. Talvez você tenha esquecido. T'Challa sugeriu. MHM não. Definitivamente não teria. Eu respondi. Então, deixo cair o sorriso falso que adornava meu rosto. Então vamos dispensar as preliminares, Príncipe T'Challa, e começar a trabalhar. Por que você e seu pessoal estão aqui esta noite? Ao me ouvir e ver minha mudança de comportamento, T'Challa e todas as Dora Milaje que estavam com ele também mudaram um pouco seu comportamento. Muito bem, Rei Destino. Vamos dispensar as preliminares como você disse. T'Challa me respondeu. Bom, eu retruquei. Agora, por que você está aqui esta noite? Sua armadura. Soubemos que ela contém Vibranium. Eu disse, terminando a frase de T'Challa para ele. Ele também me pertence. Então, antes que pergunte, não, você não pode ter o Vibranium de volta. Não que eu o entregaria a você e seu povo, mesmo que o fizesse. Eu falei, apesar do fato de você achar que tem os direitos sobre todo o Vibranium do mundo inteiro, simplesmente porque sua nação teve a sorte de ser abençoada com uma abundância dele há muito tempo. Eu sussurrei, alto o suficiente apenas para que aqueles nas proximidades possam ouvir. Tenho certeza de que não sei o que você está. Não insulte meu príncipe da inteligência T'Challa. Eu o interrompi. E não interrompa o príncipe de nossa nação desse jeito, Rei Vitor. Okoye me disse. Eu vou. Pois como você acabou de dizer, senhorita, eu sou um rei e aquele que você está seguindo esta noite não é nada mais do que um príncipe. Nossas estações são atualmente diferentes. Lembre-se disso. Eu falei, só para Okoye me lançar um olhar desagradável e dar um passo à frente. Mas quando ela o fez, Zod se adiantou e seguiu seu caminho. Não, ele simplesmente disse a ela. Meu subordinado está certo. Não gostaríamos de causar uma cena aqui na frente de todas essas pessoas, não é mesmo? Perguntei. Okoye disse T'Challa. Quando ele fez isso, ela deu um passo para trás. Zod fazendo o mesmo. Ótimo. Agora, como eu estava dizendo antes de ser tão rudemente interrompido, não insulte meu príncipe da inteligência T'Challa, pois eu sei a verdade sobre Wakanda. Eu sei que não é a nação africana do terceiro mundo que ela afirma ser para mim. Eu sei que é um dos países mais avançados do mundo inteiro, décadas à frente de todos os outros em tecnologia, medicina, etc. Eu sei que é tudo graças ao Vibranium que sua nação trabalha incansavelmente para manter em segredo. E eu sei como o resto do mundo reagiria se a verdade de sua nação fosse revelada da maneira errada, especialmente para o resto da população negra em todo o mundo. Eu me pergunto quantos reagiriam, sabendo que Wakanda tinha o poder de impedir o tráfico de escravos e até mesmo a colonização e não o fez? Quero dizer, como governante de uma pequena nação, eu posso entender as ações de seus ancestrais. Mas você conhece as pessoas. Elas não são tão compreensivas quanto eu. Eu falei. T'Challa ficou com uma expressão de raiva no rosto, assim como sua Dora Milaje, enquanto eu falava. Você ousa ameaçar Wakanda? T'Challa me perguntou. Sim, eu ouso. Eu respondi facilmente. Agora gentilmente saia deste lugar. Caso contrário, amanhã de manhã, alguns governos podem obter varreduras de satélite reais de sua nação e alguns grandes veículos de mídia podem obter pacotes de informações sobre as atividades wakandianas. Eu falei. T'Challa ficou mais irritado com o passar dos segundos, assim como eu. Mas ele não fez nada. Estamos indo embora. Ele falou. Ele então se virou e começou a ir embora. Sua Dora Milaje seguindo atrás de mim. Bom, o gatinho grande conhece seu lugar. Mas agora, dado o confronto que acabamos de ter, preciso acelerar meus planos em relação a Wakanda. Porque se o T'Challa dessa realidade for parecido com sua contraparte da Terra 616, então preciso cuidar dele logo. Caso contrário, ele vai se tornar um pé no saco. Tornando-se o campeão de Baz, tornando-se o rei dos mortos, combinando alquimia e ciência para criar um novo ramo da ciência conhecido como física das sombras. Sim, eu não quero lidar com aquele Pantera Negra se eu puder evitar, principalmente porque só há espaço para um monarca estrangeiro durão e pequeno, com maestria tanto em ciência quanto em magia. Sinceramente. E eu nunca fui bom em compartilhar. Depois que T'Challa e seu povo foram embora, dispensei Zod e Trag do meu lado para que pudessem continuar aproveitando a festa. Então, logo depois, vi Norman se aproximando de mim, sua família com ele. Harry parecendo um jovem James Franco. Ao vê-los, sorri. Norman, é bom ver você.
Eu disse a ele. O mesmo para você, Victor. Norman respondeu. Nós dois então apertamos as mãos. Depois que ele fez isso, voltei minha atenção para Emily e Harry. Ah, e você deve ser a adorável senhorita Emily Osborne e a pequena espevitada sobre quem Harry Norman tanto me falou. É um prazer conhecer vocês duas. Eu disse a elas. O mesmo para você, Rei Destino. Emily me disse. Um verdadeiro rei. Legal. Harry disse. Sim, rapaz, ser rei é legal. Eu disse a ele, arrancando risadas de toda a família Osborne. Depois conversamos um pouco mais e até discuti brevemente o projeto de Emily sobre bactérias que poderiam dissolver plástico no oceano, um plano sobre o qual concordamos em falar mais tarde. Porém, depois de alguns momentos, os Osborne seguiram seu caminho. Depois que eles fizeram isso, eu me preparei para voltar ao modo de interação total. Só parei quando avistei outro rosto familiar, um jovem Warren Worthington III, também conhecido como Angel, e depois Archangel nos quadrinhos. O menino está com os pais e pela aparência dele, seus poderes ainda não despertaram. Mas, dada a aparência da sua idade, tenho certeza de que isso acontecerá em breve. E quando isso acontecer, ele terá um bom sistema de apoio para recorrer, considerando que sei sobre sua história geral. Depois que seus poderes se desenvolveram, seu pai o rejeitou. Então, mais tarde, depois que ele finalmente encontrou aceitação, ele acabou se tornando um peão do apocalipse. Bem, não nesta realidade e certamente não sob minha supervisão. Enquanto fazia essa anotação mental, decidi me apresentar ao futuro homem alado. Só para parar quando Brainiac entrou em contato comigo via tecnopatia. Desde que eu o construí para ser capaz disso. Desculpe incomodá-lo, meu imperador, mas eu queria informá-lo que localizei outro convidado indesejado para os eventos desta noite, que pensei que você deveria estar ciente, considerando o conjunto de habilidades deste convidado em particular. Brainiac me explicou. Muito bem, respondi. Aponte-me na direção deles, disse eu. Quando eu fiz Brainiac foi exatamente isso que aconteceu. Depois disso, me vi olhando para ninguém menos que Betsy Braddock, também conhecida como Psylocke, disfarçada como uma das garçonetes da festa. Enquanto eu olhava para ela, tive vontade de gemer, considerando que ela é uma mercenária, assassina de aluguel. O que significa que ela provavelmente está aqui esta noite para tentar concluir um trabalho. Cara, na Marvel, quando chove, cai um dilúvio. Ah bem, não há nada que eu possa fazer. Agora, é hora de impedir uma possível tentativa de assassinato. Capítulo 72. Depois de colocar Psylocke na mira, preparei-me para começar meu caminho em direção a ela. Só parei quando percebi que ela estava vindo em minha direção, assim como os vacandianos fizeram antes. Então, vendo isso, parei o que estava fazendo e esperei para ver como os próximos minutos se desenrolariam. O que eventualmente me levou a sentir Psylocke tentando me influenciar telepaticamente, dizendo que eu provavelmente era seu alvo. Mas não estou surpreso, considerando todas as ondas que tenho causado. Na verdade, eu estava começando a me sentir um pouco insultado por ninguém ter contratado um assassino de primeira para me matar. Não que o assassino tenha sucesso em sua missão, mas ainda assim, o que importa é a intenção. Seguindo em frente, decidi entrar no jogo de Psylocke e comecei a me mover para onde ela me direcionava telepaticamente, que era para uma das portas do quarto por onde ela me fez sair. A própria mulher se juntou a mim 1 minuto depois. Assim que ela fez isso, nós dois fomos até um dos muitos escritórios abandonados do 5º andar do prédio. Após nossa chegada, Psylocke se virou para mim. Ela então criou uma de suas construções icônicas de energia psíquica em sua mão esquerda. A arma preferida dele era uma lâmina de katana. Muito bom, eu disse. Betsy ficou com uma expressão de choque no rosto no momento em que eu fiz isso. O que era de se esperar, já que todo esse tempo ela pensou que me tinha completamente sob seu controle telepático. Mas agora ela sabe que isso não passou de uma mentira. Ao perceber isso, Betsy reagiu rapidamente e tentou separar minha cabeça do meu corpo usando sua arma, marcando-a como uma verdadeira profissional em seu ofício. Pena que ela escolheu o alvo errado hoje. Esquivando-me facilmente da katana de Betsy, dei um passo para trás, então dei um passo à frente e envolvi minha mão esquerda em volta de sua garganta. Depois que fiz isso, bati as costas dela contra a porta e depois dei um choque elétrico nela, antes de estender minhas pinças e cravá-las levemente em seu pescoço, tirando sangue. Com uma expressão endurecida no meu rosto, olhei-a diretamente nos olhos. Não fale. Escute. Se você se mover 1 centímetro, você morre. Se você tentar usar seus poderes de qualquer forma, você morre. Pisque uma vez se você ouvir e entender minhas palavras. Eu falei. Betsy então piscou uma vez. Bom, eu disse. Agora, quem te mandou me matar? Eu perguntei a ela, apenas para ser recebido com silêncio. Quando eu estava, agarrei o pulso direito de Betsy com minha mão direita e então apertei até ouvir um estalo audível, dizendo-me que eu o tinha quebrado exatamente como pretendido. Ag! Betsy gritou em agonia, mas ignorei seus gritos e fiz minha pergunta mais uma vez. Quem te mandou me matar? Perguntei, colocando minha mão livre no outro pulso de Betsy. Não, espere. Só para ela começar a me implorar. Eu falo. Só, por favor, não faça isso. Ela ficou satisfeita. Vá em frente, eu disse a ela. Ninguém me enviou especificamente para te matar. Ela falou. Eu só aceitei esse trabalho para poder ficar pronta para o resto da vida. Explique. Eu ordenei. Alguém, não sei quem, há alguns dias lançou um contrato aberto. 5 milhões de dólares vão para a pessoa que conseguir matar o atual monarca da Latéria, Victor Von Doom. Betsy explicou.
Entendo. Pensei. Enquanto eu assimilava as informações que Betsy tinha acabado de me transmitir, usei minha telepatia para determinar a verdade de suas palavras. Minhas varreduras superficiais comprovam a validade de sua declaração. Alguém colocou uma recompensa pela minha bunda. E bem grande também. Na verdade, fiquei meio tocado. Mesmo que a pessoa ou pessoas responsáveis pela distribuição da recompensa tenham acabado de assinar suas próprias sentenças de morte. Já que ninguém tem permissão para fazer tal movimento contra Dr. Destino, exceto para acabar como um cadáver. Obrigado por compartilhar isso comigo, Sra. Braddock, eu disse a ela. Betsy fez outra expressão de choque quando me chamou pelo nome. Como você? Você não é a única com poderes psíquicos, senhorita Braddock, e comparada a mim você não é nada nesse sentido. Eu falei a verdade. Agora, é hora de você ir embora. Eu disse. Então puxei Betsy para longe da porta e a abri, revelando o Trag parado do outro lado, com quem entrei em contato telepaticamente assim que Psylocke fez seu movimento contra mim e o instruí a nos seguir, só para o caso de eu precisar de reforços, pois eu não sou nada se não for cuidadoso. Colocando Betsy na frente de Trag, retirei minha mão de sua garganta e retraí minhas pinças. Trag conheça Betsy Braddock, também conhecida como a mercenária Evo Psylocke. Betsy conheça Trag, uma das minhas melhores funcionárias e uma das suas novas colegas de trabalho. Falei. Espera, o quê? Betsy me disse. Colega de trabalho? E o que diabos é um Evo? Ela perguntou. Para responder à sua segunda pergunta, primeiro Evos é um termo que criei para pessoas com poderes como você e eu. Claro que há muito mais do que isso, mas é tudo que você precisa saber sobre o assunto agora. Quanto à sua primeira pergunta, sim, Trag é seu novo colega de trabalho, já que você trabalha para mim agora. Falei, porque eu teria que ser um tolo para deixar alguém como Psylocke escapar. E se eu recusar? Ela me perguntou. Bem, essa é uma opção, mas eu não recomendaria tomá-la, já que isso levaria à sua morte imediata. Eu disse, porque se eu não achasse que você poderia ser de alguma utilidade para mim, você estaria morto no momento em que eu tive certeza de que estávamos sozinhos. Eu falei, olhando Betsy em seus olhos, colocando um sorriso sinistro em meu rosto. Ao ver isso, ela deu um passo para trás. Certo então. Então Betsy, o que vai ser? Venha trabalhar exclusivamente para mim ou morra aqui e agora? Eu disse. O primeiro, eu vou trabalhar para você. Ela falou. Excelente. Eu respondi. Bem, então Trag você sabe o que fazer com ela agora. Sim, meu senhor. Trag respondeu. Ah, e se Betsy aqui tentar escapar, você pode quebrá-la, mas não a mate. A menos que ela vá longe demais. Entendido? Sim. Trag respondeu. Bom homem, eu disse, ignorando o olhar de horror no rosto de Psylocke enquanto ela alternava seu olhar entre mim e Trag. Agora finalmente estou percebendo a profundidade do quanto ela errou. Bem, uma pena para ela, pois é tarde demais para arrependimentos. Agora sua bunda de cabelos roxos está na minha, e eu não pretendo deixá-la ir. Sempre. Capítulo 73. Depois que dei minhas instruções finais a Trag, ele e Betsy foram embora. Trag vai levá-la de volta para a embaixada, onde ele usaria um portão mágico de teletransporte que eu havia instalado lá para levar Psylocke de volta para a Latéria, onde ela seria então totalmente informada sobre tudo o que sabia, antes de sair para trabalhar, provavelmente sob Natasha. Por outro lado, ela poderia acabar trabalhando para Zemo ou um dos primarcas. Eu não tenho certeza, porque eu realmente não gosto de microgerenciar meu pessoal, a menos que seja absolutamente necessário. Ah, vou dar uma olhada no caso dela quando voltar para a Latéria. Tenho certeza de que não importa onde Betsy vá, ela acabará fazendo um bom trabalho e promovendo minhas causas. Mas ela poderia cometer um erro e acabar morrendo. De qualquer forma eu não perco. De qualquer forma. Depois que eles foram embora, esperei alguns instantes antes de sair do escritório. Então comecei a voltar para a festa. Apenas para encontrar Tony no saguão, bebendo direto de uma garrafa de champanhe enquanto estava sentado na recepção. Uma expressão abatida no rosto. Ao vê-los assim, decidi ver o que estava acontecendo. Porque ver um Tony Stark com aparência deprimida é algo tão estranho e desconfortável que não consigo deixar isso de lado. Chegando ao seu lado, sentei-me na cadeira aberta ao meu lado, o que fez Tony olhar para mim. Doutor Destino. Stark. Eu respondi. Então, você se importa em me dizer o motivo de você estar ficando bêbado no saguão sozinho? Ah, não sei, talvez tenha algo a ver com Pepper me tratando como se eu fosse pior que uma barata desde que você me apresentou a minha filha outro dia. Ele exclamou. Certo. É isso mesmo, amigo. Eu respondi. Então, o que você acha do Riri? Perguntei a ele. Sinceramente, ela é como uma versão feminina jovem de mim. Tony admitiu. Ela é uma ótima criança. Maya fez um bom trabalho criando-a. Muito melhor do que eu teria feito se a tivesse conhecido antes disso. Ele falou, batendo no reator Ark em seu peito. Quer dizer, não acho que você fosse uma pessoa tão má antes de se tornar o Homem de Ferro. Claro que você era um prostituto, um exibicionista, um foco. Nossa, obrigado por tentar me animar. Tony interrompeu e comentou sarcasticamente. Você não me deixou terminar. Eu respondi. Claro que você não era o melhor, mas também não era o pior. E quem sabe? Se você soubesse sobre Riri no começo, então talvez o Tony de agora teria aparecido anos atrás. Eu expliquei. Talvez. Ele admitiu. Ainda assim, quero dizer, de repente eu sou um pai. Um pai. É, e deixa eu te dizer que não é fácil. Eu disse a ele.
Mas tenho certeza que você vai se sair bem. Na verdade, estou surpreso que não existam mais pequenos Starks por aí, dado seu comportamento anterior. Bom, proteção no quarto foi uma das únicas coisas que meu velho enfiou na minha cabeça. Tony admitiu. Então acho que é algo que herdei dele. Mesmo que o bastardo nunca tenha me dito que me amava. Tenho certeza que sim, respondi. Não, eu sei que ele fez. Sim, bem, quem sabe? Ele murmurou. Certo. Então, o Stark supere isso. Eu falei. O quê? Tony me perguntou. Você me ouviu? Eu respondi. Supere isso. Você tem uma filha que precisa de você agora. Além de Pepper. Escute, meu amigo. É óbvio que vocês dois seriam ótimos juntos. Então, como um homem sábio disse uma vez, ou você se levanta, ou fica quieto. Quero dizer, seu Tony Stark, mas mais do que isso, você é o Homem de Ferro. Eu falei. Então dei um tapinha gentil no ombro de Tony. Boa conversa. Então, antes que ele pudesse responder, levantei-me e voltei para o local da festa, onde me diverti o resto da noite, convivendo, comendo, bebendo e até dançando com Susan e Jéssica. Assim terminei a noite com uma boa nota, mas no dia seguinte eu estava ocupado novamente. Sentada em meu escritório pessoal na embaixada, eu estava tendo uma teleconferência com Zora, Lúcia, Zemo, Natasha e todos os meus primarcas, explicando a eles todos os eventos que aconteceram na noite anterior na grande festa de inauguração da Future Foundations. Uma recompensa, quem se importa em cometer tal ato contra nosso rei? Katma perguntou. Não sei, mas vou descobrir. Natasha falou. Obrigado, Natasha, eu disse a ela. Mas devemos lembrar que a recompensa pela minha cabeça não é nossa única preocupação imediata. Eu disse. Wakanda. Depois do incidente da noite passada, não tenho dúvidas de que eles vão aumentar seus esforços em relação a nós. Vou garantir que as fronteiras sejam totalmente bloqueadas. Zora falou. Excelente, Zora. Eu disse a ela. Então voltei minha atenção para Zemo. Zemo, é hora de atacarmos Klaue e Eric Stevens. Eu disse a ele. Sim, meu imperador. O homem respondeu. Tudo bem então. Mais alguma coisa importante que precisamos discutir antes que essa reunião termine? Eu falei. Imperador, graças às informações de Atuma, agora temos a localização exata de Atlântida e já demos os passos preliminares em relação à nação das roupas íntimas. Katma nos informou. Bom, eu respondi. Mais alguma coisa? Eu perguntei. Quando fiz isso ninguém falou nada. Então com isso encerro esta reunião. Falei. Então encerrei a teleconferência. Depois que fiz isso, imediatamente me preparei mentalmente para minha próxima reunião. Porque não pode haver espaço para erros quando eles começam. Um erro pode me custar caro. Não estou brincando. Enquanto terminava meus preparativos mentais, ouvi uma batida na porta do meu escritório. Entre. Eu disse. Quando fiz, Jéssica abriu a porta e deixou entrar a pessoa com quem eu teria minha próxima reunião. Reed Richards. O que é isso? Pois finalmente chegou a hora de colocar meu plano em prática e salvar o mundo desse homem. Uma tarefa que Dr. Destino certamente não falhará. Victor, Reed me disse. Reed respondi. O homem entrando na sala assim como eu. Assim que ele fez isso, Jéssica fechou a porta atrás dele, deixando-nos realmente sozinhos. O que significa que tudo começa agora. Capítulo 74. Terceira pessoa. Ponto de vista. Depois que Victor e Reed trocaram cumprimentos, eles continuaram simplesmente se encarando por vários segundos. Até que Victor sentou-se em sua cadeira. Por favor, sente-se. Ele falou, gesticulando para as duas cadeiras situadas em frente à sua mesa. Obrigado. Reed respondeu. Ele então se moveu para sentar em uma das cadeiras em frente à mesa de Victor. Então, devo admitir que fiquei um pouco surpreso quando você pediu para que eu me encontrasse com você ontem à noite na festa. Reed falou. Bem, eu tinha assuntos que queria discutir urgentemente com você. Alguns são melhores feitos em particular, e eu queria fazer isso mais cedo do que tarde. Daí o pedido que fiz a você ontem à noite. A propósito, obrigado por concordar. Sem problemas. Reed respondeu. Então, que assuntos você deseja discutir comigo? Ele perguntou. Primeiro, é sobre mim e Susan. Victor falou. Reed resistindo à vontade de franzir a testa e sentindo leve aperto no peito quando Victor mencionou os dois. E vocês dois? Perguntou Reed. Em relação a como você descobriu sobre nosso novo status de relacionamento. Sinto muito. Victor falou. Surpreendente, Reed. Você sente muito? Perguntou Reed. Victor gentilmente assentiu com a cabeça. Estou. Pois eu já pensava que Susan havia informado o resto de vocês no fur sobre isso. E então quando eu vi a sua reação e a dos outros no outro dia quando eu a beijei eu soube que ela não tinha. Um assunto sobre o qual tivemos uma longa conversa depois. Por quê? Perguntou Reed. Porque eu sei da história entre você e Susan Reed e eu não queria que você fosse pego de surpresa, como você foi, pelo fato de que ela e eu somos um casal agora. Victor falou. Já que eu considero você um colega e, mais importante, um amigo. Ele disse, colocando um sorriso falso no rosto, enquanto lá dentro Victor estava rindo muito maldosamente. Já que a maior parte do que ele está dizendo para Reed agora é besteira de nível S. Mas olhando nos olhos de Reed, Victor pode ver que ele está acreditando nele. Bom, Victor pensou. Tudo está ocorrendo conforme o planejado. Victor e... Obrigado. O que você acabou de dizer significa muito. Reed falou, colocando um pequeno sorriso no rosto. De nada. Victor respondeu. Agora vamos ao segundo assunto que pedi para vocês aqui hoje discutirem. Victor pegou o teclado e digitou por um momento.
Ele então virou o monitor para Reed. No segundo seguinte, Reed olhou para a tela do computador de Victor, onde várias janelas exibindo projetos e esquemas haviam sido abertas. Depois de um momento para rever os ditos designs e esquemas, Reed voltou seu olhar para Victor. Victor, é isso que eu acho que é? Se você quer dizer o começo do que espero ser o primeiro dispositivo de teletransporte totalmente funcional do mundo, então sim, Reed. É o que você pensa que é. Victor respondeu. E eu quero sua ajuda no projeto. Então, o que você diz? Eu também ficaria encantado. Reed respondeu imediatamente. Excelente, disse Victor. Quando ele fez isso, ele e Reed começaram a se aprofundar em questões relacionadas ao projeto de teletransporte. Durante todo esse tempo, Dr. Destino ainda estava rindo maldosamente por dentro, já que tanto a fase 1 quanto a fase 2 do seu plano de extermínio de Richards ocorreram sem problemas. Agora só faltava executar a fase 3, a fase final, o que terminaria com Reed Richards conhecendo o ceifador de Family Guy. 13 de junho de 2008. Com sorrisos nos rostos, Victor e Reed estavam no laboratório pessoal deste último, no edifício Baxter, bem na frente da máquina de teletransporte recém-concluída. O que, se funcionasse corretamente, seria outra invenção que poderia revolucionar o mundo. Lindo, não é, Victor? Perguntou Reed. Sim, é mesmo. Victor respondeu. Embora ainda precisemos ter certeza de que funciona. Caso contrário, significará apenas que passamos a última semana simplesmente criando um peso de papel. Não se preocupe, Victor. Nós dois fizemos as contas. Sabemos que funciona. Agora a única questão que resta é quem vai usar primeiro. Acho que essa honra deveria ser sua, Reed. Victor falou. Sério? Perguntou Reed. Sim, Victor respondeu. Afinal, nós construímos esse dispositivo em seu laboratório pessoal. E eu acho que isso deve significar alguma coisa. Então vá lá e entre para que eu possa te mandar para uma praia no Havaí. Ele falou. Tudo bem então. Reed falou. Ele então caminhou para frente e entrou na máquina de teletransporte. Enquanto isso, Victor foi até o terminal de controle da máquina, tirando o sorriso do rosto. Brainiac, a fase 3 do extermínio de Richards, está prestes a entrar em sua fase final. Victor falou com Brainiac, usando sua tecnopatia. Entendido, o imperador. Tudo está no lugar, exatamente como você pediu. Brainiac falou. Quando ele fez isso, Victor sorriu e parou de falar com ele. Assim que fez isso, Reed fechou a porta da máquina de teletransporte. Quando isso aconteceu, Victor começou a controlar a máquina usando o terminal. Quando o carro ligou, Reed não conseguiu esconder sua excitação. Ele tinha um sorriso no rosto, uma que rapidamente começou a desaparecer com o passar dos segundos, já que Reed ainda não havia se teletransportado. Mas isso não faz sentido algum, pensou Reed. Durante a semana passada, ele e Victor fizeram centenas de simulações para ver como a câmara reagiria à matéria orgânica. Tudo voltou ao verde. Isso dizia a Reed que algo diferente estava acontecendo. Ao perceber isso, ele se preparou para tentar fazer um sinal para Victor, apenas para o homem em questão caminhar até a máquina, com as mãos cruzadas atrás das costas. Oh, bom Victor. Ei, você precisa desligar a máquina e me tirar dela. Algo deu terrivelmente errado. Reed explicou rapidamente. Só que Victor não se moveu um centímetro. Victor, o que há de errado com você? Eu disse que temos um problema aqui. Reed falou novamente. Problema, não vejo problema algum. Victor retrucou. Sim, tem. Reed disse. Agora falando sério, desligue a máquina e me tire daqui. Estou começando a me sentir estranho. Ele disse. Reed sentiu como se seu corpo estivesse sendo puxado em várias direções ao mesmo tempo. Assim, seria a máquina de teletransporte destruindo seu corpo em nível atômico. Victor falou casualmente. O quê? Reed gritou. Se for esse o caso, então Victor, você precisa me tirar daqui. Agora. Não, Richards, isso não vai acontecer. Victor respondeu. Ele então colocou um olhar triunfante em seu rosto. Pois essa máquina será seu lugar de descanso final. Ele falou. O que não, não me diga. Reed falou. Sim, é como você está pensando. Eu fiz a máquina de teletransporte agir da maneira atual. Victor falou. Quando ele fez isso, Reed ficou com uma expressão furiosa no rosto e começou a bater na porta da máquina. Seu bastardo. Quando eu sair daqui eu vou te matar, você me ouviu? Eu vou te matar, Victor. Seu bastardo ladrão de mulheres. Ah, e então chegamos ao cerne da questão. Susan. Victor disse. A adorável mulher que você tomou por garantida, Richards. Que agora é minha. Uma escolha que ela mesma fez. E então você tem a ousadia de ficar obcecado por ela e pensar que ela pertence a você. Patético e nojento. Mas então você sempre foi. Vic et horror. Reed rosnou. Um pouco de cuspe saiu de sua boca no processo. Então, você está finalmente liberando sua verdadeira natureza. A de um animal raivoso. Ótimo. Encaixando você fazer isso em seus últimos momentos de vida. Victor falou. Ah, e não se preocupe com Ben, Johnny e claro, Susan, eu cuidarei muito bem deles. Agora, Richards, adeus. Eu poderia dizer que foi um prazer conhecê-lo, mas aí eu estaria mentindo, ele disse. Então, com isso, Victor foi embora. Reed olhando para ele o tempo todo. Tudo isso enquanto tentava escapar da câmara de teletransporte antes que ela terminasse o que Victor havia ordenado. Mas não importava o que acontecesse, Reed não conseguia encontrar uma maneira de sair da câmara. Até mesmo seus poderes eram inúteis. Mas é claro que sim, já que Victor os havia contabilizado. Assim, Reed ficou realmente indefeso enquanto seu corpo era despedaçado.
Ah! Por fim, Reed começou a gritar de agonia, caindo de joelhos enquanto a dor dentro de seu corpo piorava cada vez mais. Até que Reed Richards finalmente se desintegrou em nada além de seus átomos, não deixando nenhum vestígio de seu corpo para trás. Victor notou isso e sorriu, pois ele tinha acabado de eliminar um dos mosquitos mais irritantes que zumbiam ao seu redor, tornando-o um dia glorioso. Capítulo 75. Destino. Ponto de vista. Quando vi que Reed Richards havia partido de verdade, saboreei o momento. Então parei por um segundo e usei os meios tecnológicos e mágicos à minha disposição para ter certeza de que não havia chance de Reed ter sobrevivido. Como eu já disse inúmeras vezes, este é um universo Marvel, onde a merda pode aparecer quando você menos espera. Mesmo que você aceite, você ainda pode acabar ferrado. Daí minhas ações no momento. Depois de alguns minutos parei de verificar, já que todos os resultados que obtive foram os mesmos. Negativo. Não consegui encontrar nenhum vestígio de Reed Richards em lugar nenhum, consolidando sua morte como um fato permanente. Quando tive certeza absoluta disso, levantei minhas mãos no ar e acenei como se não me importasse. Isso até Herbie começar a flutuar em minha direção, com uma taça de vinho tinto na mão. Ao vê-lo, parei minhas ações. Quando ele chegou até mim, Herbie me entregou a taça de vinho. Uma excelente realização, meu imperador. Aqui está uma bebida para comemorar. O pequeno robô me disse. Já que ele, assim como todas as outras tecnologias dentro do edifício Baxter, desde os sistemas de segurança até todos os dispositivos no laboratório de Richards, estão sob meu controle. Desde quando inseri Brainiac nos sistemas F4, durante o que agora estou chamando de incidente Blastar, eu não estava apenas fazendo com que ele me alimentasse com informações dos computadores deles e espionasse os quatro. Eu também o encarreguei de hackear lentamente tudo no prédio e colocá-lo do lado de Dr. Destino. Tudo em preparação para este dia. Obrigado, Herbie, eu disse. Então aceitei o copo e bebi dele, saboreando o gosto do vinho enquanto ele descia pela minha garganta, finalmente terminando. Assim que o fiz, devolvi o copo a Herbie e fui até um dos muitos terminais do laboratório, pois ainda havia mais uma coisa que eu precisava fazer para garantir que nenhum dos F4 restantes descobrisse que eu era responsável pela morte de Reed. Explodir a mim mesmo. Terceira pessoa. Ponto de vista. Encostando a cabeça na janela do SUV em que estava, Susan estava perdida em seus pensamentos. Você está bem, senhora Susan? Isso até Chris Hoff chamá-la, já que ela estava atualmente com o garoto, junto com seu irmão Johnny. Victor pediu aos dois que o levassem para passear e lhe mostrassem Nova York hoje, enquanto ele e Reed terminavam de trabalhar em um grande projeto no qual estavam colaborando na semana anterior, um pedido que nem Johnny nem Susan tiveram problemas em atender. Então eles levaram o menino para fora, onde Christoph se divertiu muito, mas agora eles estavam voltando para o edifício Baxter. Sim, estou bem, Susan respondeu, embora na verdade ela não estivesse, pois havia algo que ela precisava discutir urgentemente com Victor em relação ao relacionamento deles. Nossa, irmã, você é uma péssima mentirosa, gritou Johnny, enquanto seu rosto era empurrado para frente para o encosto do assento à sua frente. Cortesia de um dos campos de força de Susan. Johnny, talvez por uma vez você possa aprender a manter a boca fechada. Susan falou. Sim, tanto faz. Johnny respondeu, levantando-se e sentando-se novamente em seu assento. No momento em que o SUV em que estavam chegou ao edifício Baxter. Estrondo. Apenas para que pequenas explosões acontecessem exatamente como elas aconteceram. Ao ouvir isso, Susan, Johnny e Christoph pularam do carro e viraram o olhar na direção de onde vinha a fumaça criada pela explosão. O mesmo acontece com a equipe de segurança. Vendo que a explosão veio do laboratório de Reed, Susan não hesitou. Ela criou um disco de campo de força sob seus pés e começou a voar para cima. Fogo ligado. Johnny continua fazendo a mesma coisa. Rapidamente, os dois irmãos chegaram ao laboratório e encontraram um grande buraco na lateral. Olhando para dentro, eles viram que grande parte do laboratório havia sido destruída. Victor, Reed! Susan gritou. Susan! Victor respondeu. Ao ouvi-lo, Susan entrou no laboratório. Johnny seguindo logo atrás dela. Os dois entrando no momento em que Victor jogava um terminal de computador destruído para longe do corpo, suas roupas em farrapos. Aterrissando na frente dele, Susan correu para abraçá-lo. Victor, estou tão feliz que você esteja bem. Obrigado, Susan. Victor respondeu, envolvendo Susan com os braços e retribuindo seu abraço. Então, o que aconteceu aqui? Johnny perguntou, depois que ele pousou. Quando ele fez isso, Susan e Victor se separaram do abraço. Algo estava errado com a máquina em que Reed e eu estávamos trabalhando. Não temos certeza do que. Mas de repente a energia começou a aumentar e nós dois sabíamos que isso causaria uma reação em cadeia devastadora que destruiria possivelmente metade de Nova York. Fizemos tudo o que podíamos para impedir, mas nada funcionou. Então Reed encontrou uma solução, que ele então tentou sozinho, sacrificando-se no processo. Victor explicou. Johnny e Susan ficam com olhares de horror ao ouvir as palavras de Victor. Não, Victor, você não pode estar falando sério. Susan sumiu. Sim, e lamento dizer, mas Reed está morto. Victor falou. Não, isso não pode ser verdade. Simplesmente não pode. Johnny exclamou. Mas é, Victor disse. E mais uma vez eu realmente sinto muito. Eu tentei parar Reed. Eu tentei salvá-lo.
mas eu simplesmente não consegui e por isso você tem minhas mais profundas desculpas. Ele falou, o que, claro, era um monte de besteira. Mas se alguém verificasse qualquer filmagem de segurança restante, nossos dados de qualquer uma das máquinas deixadas no laboratório, isso apoiaria totalmente a história de Victor, exatamente como ele planejou, já que não havia mais ninguém por perto para dizer o contrário. Susan e Johnny tinham saído com Christoph, enquanto Ben tirou o dia para visitar Alicia. Victor se certificou de que ele e Reed eram os únicos no laboratório no momento do acidente. Assim, com isso, o assassinato de Reed Richards foi concluído. O que vamos dizer ao Ben? Johnny perguntou. Os grandões vão ficar arrasados. Se você quiser, eu posso contar a ele. Victor falou. Eu acho que é justo, considerando que eu sou aquele que falhou em salvar seu melhor amigo. Não, Victor, não se culpe. Susan falou de repente. Você fez tudo o que podia. Eu sei que fez, porque você é um homem gentil e atencioso. Ela disse. Obrigado, Susan, disse Victor. Ele então envolveu Susan em seus braços e a puxou para outro abraço. Porém, dessa vez, quando se abraçaram, Susan sussurrou uma grande revelação no ouvido de Victor. Estou grávida, ela disse. Victor de repente descobriu que estava prestes a ser pai novamente. Uma perspectiva que ele achava assustadora, mas que também o fazia amar, já que este foi o primeiro passo para iniciar a dinastia de Dr. Destino. Capítulo 76. Destino. Ponto de vista. Grávida. Susan está grávida. Com meus filhos. No momento em que ela sussurrou isso para mim, concentrei todos os meus sentidos em seu corpo, sentindo mais do que apenas sua própria força vital, mas os mais tênues traços não apenas de uma, mas de duas outras, dizendo que estou prestes a ter gêmeos, quem provavelmente serão Franklin e Valeria. Mas em vez de serem conhecidos como Richards, eles serão conhecidos como Duons. Realmente, isso é maravilhoso. Por outro lado, estou feliz por ter eliminado o Reed quando fiz, porque eu sabia que se aquele homem descobrisse que Susan estava esperando meus bebês, ele teria se transformado instantaneamente em o criador ali mesmo. Sem dúvida. Mas agora essa possibilidade nunca se concretizará, pois eu eliminei essa ameaça. Permanentemente. Interrompendo meu abraço com Susan mais uma vez, puxei-a para um beijo rápido, antes de colocar uma das minhas mãos em sua barriga e começar a esfregá-la gentilmente. Susan, que notícia maravilhosa. Falei. Do que vocês estão falando? Johnny perguntou, caminhando até Susan e eu. O fato de você estar prestes a se tornar tio Jonathan. Eu disse a Johnny. Quando eu fiz isso, seus olhos foram para onde minha mão estava em Susan, antes de irem para o rosto de sua irmã e se arregalar em choque e realização. Sue, você está grávida? Estou. Susan respondeu. Irmã, isso é ótimo. Johnny disse alegremente. Mal posso esperar para deixar bem e ele começou. Só para parar quando se lembrou que Reed estava morto. É isso mesmo. Reed é. Desculpe. Eu simplesmente esqueci por um momento quando ouvi as boas novas. Johnny nos contou. Johnny, está tudo bem, você não tem do que se desculpar. Eu disse. Victor está certo, Johnny. Até eu teria feito o mesmo se estivesse na sua situação. Susan falou. Obrigado, pessoal, disse Johnny. Então, no momento em que ele fez isso, as portas quebradas do laboratório foram forçadas a abrir por um Duombot. Depois que eles estavam, Christoph entrou, seguido por sua equipe de segurança. Pai, você está bem? Christoph me perguntou. Estou bem, eu disse. Embora infelizmente o mesmo não possa ser dito do Dr. Richards. Eu falei. Pois ele se sacrificou não apenas para salvar minha vida, mas a de inúmeras outras. Ele fez isso? Questionou Christoph. Sim, ele fez, incluindo a vida dos seus novos irmãos. Eu disse a ele. Pois veja, a senhorita Storm está grávida. Eu revelei. Christoph e sua equipe de segurança ficaram extremamente felizes quando revelei a eles a notícia da gravidez de Sue. Esperem, irmãos. O que vocês querem dizer com Victor? Susan questionou. Vamos ter gêmeos, minha querida. Eu posso sentir isso. Eu a informei. Imaginando como os gêmeos ficarão, já que Richard não é mais o pai deles nesta realidade. Franklin ainda acabará distorcendo a realidade? Valéria desenvolverá algum poder? Os gêmeos ainda serão um menino e uma menina? Essas e inúmeras outras questões agora estão girando em minha mente em relação a elas. Mas há uma coisa da qual não tenho dúvidas. Não importa como esses gêmeos que estou prestes a ter se tornem, eu os amarei de todo o meu coração. Essa é uma promessa que Dr. Destino nunca quebrará. 20 de junho de 2008. Com um sorriso no rosto, observei Susan enquanto ela dormia profundamente na cama ao meu lado. Algo que ela vinha fazendo na semana passada, desde que a morte de Richards ocorreu há uma semana. Falando nisso, muitas coisas aconteceram desde então. Primeiro, Ben Green foi informado da morte de Reed. Dizer que ele levou isso a sério seria pouco. Green ficou tão angustiado ao saber da morte de seu melhor amigo que é de se admirar que ele não tenha caído em uma depressão profunda. Mas acho que devo agradecer a Alicia e ao resto dos 4 por isso. Os 3 estavam lá para ajudar Ben. Quem, embora não tenha voltado a ser quem era, está chegando lá. Segundo, tudo o que era possível recuperar do laboratório de Reed era. O que, quando examinado, consolidou a história que contei a todos os outros. Então, para todos, Reed Richards morreu como um herói. Esse é o último favor que farei para aquele homem. Terceiro, realizamos um pequeno serviço memorial para Reed. Quarto, ajudei Ben e os outros a se tornarem os novos proprietários do edifício Baxter.
já que parecia que Reed nunca fez nenhum acordo em relação à propriedade do prédio no caso de sua morte prematura. Ao saber disso, não consegui deixar isso de lado. Então, coloquei meus advogados para trabalhar nisso. Todos eles resolveram facilmente a questão da propriedade do edifício Baxter. Então agora bem, Johnny e Susan são todos coproprietários do local. Mas não acredito que eles passarão muito tempo lá num futuro próximo. Dada a quinta informação que tenho para compartilhar. Os membros do F4 que estão se refazendo concordaram em voltar para a Latéria comigo quando eu retornar desta vez. Eu sabia que Susan faria isso, dado seu novo status de grávida e tudo, mas também estendi um convite para Johnny e Ben, junto com Alicia Masters. Também me ofereci para financiar os três no futuro, caso eles queiram continuar suas atividades de exploração heróis. Mas eles ainda não tomaram uma decisão em relação a esse assunto. O que é ótimo. Não estou apressando eles. Seguindo em frente. Continuei observando Susan dormir até ouvir uma batida suave na porta do meu quarto. Quando fiz, levantei-me delicadamente, vesti meu hobby de seda verde, fui até a porta e abri ligeiramente, encontrando Jéssica parada do lado de fora. Sim, Jéssica, perguntei a ela. Senhor, o diretor Fury está na linha para falar com você. Jéssica me informou. Entendido. Me dê 5 minutos. Eu disse. Jéssica assentiu com a cabeça diante das minhas palavras. Assim que ela fez isso, fechei a porta do meu quarto. Então me vesti rapidamente antes de sair do meu quarto e ir para o meu escritório, onde tirei Nick Fury da espera e atendi sua ligação. Olá, Nicholas, como posso ajudá-lo hoje? Perguntei a ele. Sua oferta. Decidi aceitá-la. Nick disse. Excelente. Eu respondi. Entrarei em contato. Eu disse. Mas antes de terminarmos esta nossa pequena conversa eu tenho que perguntar. O que fez você decidir aceitar minha oferta? Pesei os prós e os contras e decidi que os primeiros superavam os últimos. Fury falou comigo. Embora eu soubesse que essa não era a única razão pela qual ele aceitou minha oferta para ajudar a SHIELD. Não, definitivamente é para que ele possa tentar ficar de olho em mim e no meu povo. É fofo. Mas já que esse é o trabalho do Fury, não vou culpá-lo por isso. Além disso, agora posso me tornar o antídoto que cura a SHIELD de sua longa e purulenta infecção pela Hydra. Então, oba, hora de caçar alguns bastardos com tentáculos. Entendo. Eu respondi. Tudo bem então. Te ligo mais tarde. Eu falei. Então encerrei a ligação com Fury. Quando eu fiz isso, Brainiac de repente falou. Bom dia, meu imperador. Bom dia, Brainiac. Eu respondi. Tenho uma notícia para você. Primeiro, a senhora Romanoff conseguiu identificar quem colocou a recompensa pela sua cabeça, e embora ela mesma quisesse informá-lo dessa notícia, eu disse a ela que deveria. Já que ela também descobriu, o preço pela sua cabeça foi aumentado. Sua recompensa agora é de 25 milhões. E a pessoa que colocou a recompensa pela sua cabeça é conhecida como Nathaniel Essex, que você me informou que também atende pelo nome de Senhor Sinistro. Brainiac me explicou. Entendo. Eu respondi. Obrigado por me informar sobre isso. Eu falei. Claro, imperador, disse Brainiac. Ele então encerrou a ligação. Quando isso aconteceu, comecei a fazer planos para iniciar uma caçada em grande escala por Sinistro e seu povo. Porque parece que esse filho da puta quer mesmo morrer. Então ficarei mais do que feliz em realizar seu desejo. Capítulo 77. E pensar que Sinistro colocaria minha cabeça a prêmio. Parece que fui muito tolerante com esse velho fetiche por clones, cara. Bem, é hora de corrigir essa situação imediatamente. Porém, antes que eu pudesse começar a elaborar meus planos de extermínio Sinistro a sério, recebi outra ligação no telefone do meu escritório. Ao que eu respondi. Sim, alô, perguntei. Sou eu, senhor. Jéssica falou. Um Charles Xavier está chamando por você. Ela disse. Coloque-o na linha, respondi. Claro. Jéssica respondeu. Ela então colocou Charles Xavier na linha. Olá, Rei Destino, disse Charles. Sim, estou aqui, professor Xavier. Eu respondi. Então, por que os telefonemas repentinos? Eu tenho uma resposta sobre a proposta que você fez para mim e meus X-Men. Ele revelou, tornando meu dia que já era bom ainda melhor. Mas eu gostaria de entregá-lo pessoalmente a você. Na minha escola, tudo bem? Perfeitamente, professor. Eu respondi. Vamos fazer com que nosso pessoal converse e façamos os arranjos. Eu disse. Entendido. Xavier respondeu. Então encerramos a ligação. Depois que fizemos isso, voltei a me preparar para garantir que Sinister acabasse fudido na bunda sem nenhuma vaselina. Embora saiba que essa aberração pode gostar, acho que veremos. Trabalhei um pouco mais nos meus planos para Sinister, antes de lidar com outros assuntos que precisavam da minha atenção. Então, quando terminei, saí do meu escritório. Mas não sem antes fazer alguns planos para minha visita à Grande Mansão X. Condado de Westchester, North Salem, Nova York. 22 de junho de 2008. Quando o SUV em que eu estava passou pelos portões de ferro pretos abertos, concentrei toda a minha atenção à frente. Simplesmente apreciando a lendária Mansão X. O lar dos X-Men e o lugar que basicamente é destruído a cada 2 semanas. Mas pelo jeito que a mansão está atualmente, parece que estou visitando em uma das semanas boas. Quando meu SUV parou em frente à porta da mansão, saí dele, encontrando Charles e Logan parados ali, esperando por mim, junto com uma Jean Grey adolescente, o atual hospedeiro de uma das entidades mais poderosas de todo o universo, a Força Fênix. Ao olhar para a jovem, achei um pouco difícil acreditar em quanto poder e potencial ela possuía.
Por outro lado, sua aparência já estava se moldando para torná-la uma verdadeira sensação em poucos anos. E vendo Jean pessoalmente, agora posso entender por que tantos homens, especialmente aqueles relacionados aos X-Men, acabaram simpatizando com ela. Até eu a vi da perspectiva da regra 34 na minha vida passada, junto com muitas outras personagens femininas da Marvel que conheci desde que cheguei a este mundo, o que não tenho vergonha de admitir, principalmente porque nenhum deles jamais descobrirá que eu fiz isso. A Rei Destino, seja bem-vindo. Charles me disse. Obrigado, professor Xavier, eu disse a ele. Logan, eu disse ao homem, que apenas me deu um breve aceno de reconhecimento, mas era tudo o que eu precisava. Quando isso aconteceu, voltei minha atenção para Jean. Ah, e quem seria essa adorável jovem? Perguntei a ela. Eu sou Jean Grey, senhor. Quero dizer, Sua Alteza. Jean disse, nervosismo permeando sua voz. Bem, Jean Grey, é um prazer conhecê-la. Eu disse a ela. A Jean aqui é uma das minhas primeiras alunas. Xavier me disse. Uma poderosa telepata e telecinética. Ah, então você é uma jovem poderosa. Eu disse. Bom saber. Eu falei. Obrigado. Jean respondeu. Um rubor aparecendo em seu rosto, deixando-a ainda mais fofa. Mas isso é tudo que ela é aos meus olhos, já que eu nunca chego perto de um Jailbite. Afinal, sou uma mil orgulhosa e também membro vitalício da igreja de Tique. A frase coxas grossas salvam vidas é um dos lemas que regem minha vida. Então nem estou pensando em tentar seduzir Jean Grey. Embora eu não me importaria de ter a chance de trabalhar com seu clone Madeline Pryor. Sério, os criadores realmente sabiam o que estavam fazendo quando criaram a personagem dela em X-Men 97. Uma mil gótica. Foi um dos meus sonhos se tornando realidade. Então, se Scott não fosse dizer o nome dela, eu teria dito com prazer. Seguindo em frente. Depois de trocarmos gentilezas, Xavier começou a me mostrar a mansão e seu terreno, onde vi inúmeras crianças de diferentes idades, todas com diferentes habilidades sobre-humanas. Embora, além de Jean, eu não tenha visto nenhum outro membro reconhecível dos X-Men, ou membro da comunidade mutante da Marvel, que eu possa lembrar. Finalmente a turnê terminou. Xavier fazendo isso perto de uma árvore perto do lago no terreno. Então, o que você acha da minha escola? É um lugar maravilhoso, Charles. Eu disse verdadeiramente. Obrigado, Rei Victor. Essas palavras significam muito vindas de um homem como você, que parece estar fazendo mais por Mut desculpe. Quero dizer, tipo Evo do que eu atualmente. Charles falou. Não se culpe. Quero dizer, você vem lutando essa batalha há anos, décadas, sem desistir. É preciso muita força de vontade para fazer isso, especialmente no mundo em que vivemos. Falei. Agradeço seu voto de confiança, de verdade. Mas, como acabei de dizer, não estou fazendo o suficiente. É por isso que quero aceitar sua oferta e trabalhar com você. Charles falou. Entendo. Eu respondi. Obrigado, Charles, você não vai se arrepender. Eu prometo. Eu disse a ele. Não, acho que não vou. Ele disse. Nós dois então apertamos as mãos. Depois disso conversamos um pouco mais. Então o homem até me mostrou as instalações subterrâneas da mansão, incluindo o laboratório de Ankh, onde tivemos outra conversa estimulante. Mas antes que nós dois entrássemos em detalhes, eu parei. Depois, fiz mais algumas coisas antes de me despedir de Charles, seus X-Men e da Mansão X. Enquanto meu SUV voltava para Nova York, peguei meu telefone e liguei para Jéssica. Sim, meu imperador? Ela perguntou. No momento em que ela atendeu, Charles Xavier e seus X-Men concordaram em trabalhar conosco. Então vamos seguir em frente com os planos INV. Não consegui dizer mais nada. De repente, dois indivíduos apareceram na estrada bem na frente do SUV. Um deles atingiu a parte dianteira, fazendo o SUV voar e capotar. No segundo seguinte a isso, invoquei minha armadura. Então me livrei dos meus irritantes cintos de segurança. Depois disso, chutei uma das portas traseiras do veículo e arrastei meus dois guarda-costas para fora do SUV. Nós três pousamos em segurança no chão. Assim que o SUV bateu nele e começou a capotar, tornando-se uma bagunça destroçada. Brainiac, estou sob ataque. Envie reforços para minha localização imediatamente. Eu o chamei, usando o sistema de comunicação do meu traje, que descobri que alguém estava tentando bloquear. Tentando e falhando. Entendido, meu imperador. Reforços chegarão em breve. Brainiac respondeu. Enquanto isso, os 4 destinobos que eu sempre tinha me seguindo dos céus pousaram ao meu lado e os 2 guarda-costas. Ambos são espartanos. Vocês dois conseguem ficar de pé? Perguntei a eles. Sim, podemos, imperador. Ambos responderam em uníssono. Bom, eu respondi a eles. Fiquem com os destinobos, eles vão proteger vocês. Enquanto eu lido com aqueles tolos o suficiente para me atacar, eu disse. Meus 2 guarda-costas assentiram. Quando isso aconteceu, concentrei toda a minha atenção naqueles que tinham se ferrado tanto que ainda não sabiam. Quando fiz, vi 2 pessoas que reconheci. Blockbuster e Vanisher. Então, antes que eu pudesse fazer qualquer movimento contra eles, me vi cercado por todos os lados. Atrás de mim estavam Arcliglit e Harpon. À minha direita encontrei Ares e Hans. À minha esquerda, encontrei Vertigo e Greycrow apontando 2 armas muito grandes para mim. Ao ver todos eles aqui, eu sabia que era obra do Sinistro, já que todas essas pessoas fazem parte dos Marotos. Um dos 2 grupos que Sinistro trata como suas cadelas. O outro é o Nash Boys, que provavelmente estão com Sinistro fazendo seu último ato enquanto falo, pois depois de hoje ele não terá um único momento de paz.
pois ele acaba de invocar todo o poder do Doutor Destino contra ele. O tolo não tem ideia do que acabou de fazer, mas em breve, ele certamente o fará. Capítulo 78. Terceira pessoa. Ponto de vista. Observando todos os inimigos ao seu redor, Vitor se concentrou em particular em Vertigo. Como ele sabia que se ela já fizesse parte dos marotos, isso significava que Sinistro já possuía informações sobre a Terra Selvagem, o que por sua vez significa que ele pode ter algumas operações acontecendo lá. Ao perceber isso, Vitor estalou a língua, irritado, porque ele não queria ninguém com suas mãos proverbiais na torta da Terra Selvagem, exceto ele e seu próprio povo. Mas parece que esse provavelmente não é o caso. Ah bem, Vitor terá apenas que remover o tumor sinistro da Terra Selvagem antes de domá-lo e torná-lo seu. Sinceramente, nada muito grande. Principalmente porque Vitor decidiu fazer de sua missão apagar todos os vestígios de Sinistro do universo. Uma tarefa que ele já está ansioso para ver concluída. Mas primeiro as coisas mais importantes. Doutor Destino tem que lidar com a bucha de canhão que tem pela frente. Então ele estalou o pescoço de um lado para o outro. Tudo bem, hora de começar, ele disse. Então, antes que qualquer um dos marotos pudesse piscar, Vitor cruzou a distância até Vanisher como se fosse meu teletransporte. Mas não foi porque Vitor simplesmente usou sua velocidade sobre-humana para fazer isso, e então cravou sua mão esquerda direto no peito do homem. Ah! No momento em que isso aconteceu, Vanisher cuspiu sangue. Então, antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa, Vitor arrancou sua espinha do corpo através do buraco que ele tinha no peito. Quando isso aconteceu, toda a luz desapareceu dos olhos de Vanisher, e ele caiu de costas no chão morto. Ao ver isso, os outros marotos presentes ficaram com uma mistura de expressões chocadas e aterrorizadas em seus rostos, embora Vitor não lhes tenha prestado atenção. Em vez disso, ele simplesmente jogou a espinha de Vanisher no chão, ao lado de seu corpo. Ele então voltou sua atenção para Blockbuster, pulou e deu um gancho de direita em sua cabeça, que conectou, derrubando o Blockbuster no chão, deitado de costas. Sua cabeça cedeu por causa do soco, deixando-o morto. Ao ver isso, Vitor bateu palmas como se estivesse tirando o pó delas. Então, depois de fazer isso por alguns segundos, ele voltou seu olhar para os outros marotos restantes. Todos pareciam ainda mais aterrorizados com o passar dos segundos. Parece que todos vocês finalmente perceberam a loucura que cometeram ao me atacar. Vitor falou. Infelizmente vocês perceberam seu erro tarde demais, e agora vocês vão pagar por isso com suas vidas. Assim como seu chefe não é o meu, seu mestre sinistro vai. Quando eu colocar minhas mãos nele. Ele explicou, chocando ainda mais os Marauders, já que ninguém deveria saber que eles trabalhavam para Sinistro. No entanto, este rei de uma pequena nação, um homem que Sinistro disse que seria um alvo fácil de matar, o fez. Mas enquanto Vitor falava com eles, os marotas finalmente perceberam o quão errado Sinistro estava. Que ele havia tocado um sino que não deveria ter tocado. Uma que provavelmente seria sua ruína. Porra, disse Vertigo. Então, logo depois que ela fez isso, Vitor fechou a distância entre eles e segurou a cabeça dela com as duas mãos. Sim, você está fodida mesmo, minha querida. Ele falou. Foto. Então, sem qualquer hesitação, Vitor torceu o pescoço de Vertigo 180 graus, matando ela. Quando o corpo dela caiu no chão, Vitor concentrou sua atenção em Greycrow. Não, fique longe de mim, seu monstro. Greycrow, começando a disparar as armas contra Vitor, mas nenhum de seus tiros causou dano algum. Ao ver isso, Greycrow não conseguia acreditar. Mas antes que ele tivesse a chance de entender o que estava vendo, Vitor levantou a mão direita em sua direção e liberou poderosos raios de eletricidade, o que atingiu Greycrow e o forçou a cair no chão. O homem largou suas armas enquanto seu corpo convulsionava. Ah! Greycrow gritando em agonia enquanto a eletricidade agredia seu corpo. Enquanto isso acontecia, Vitor percebeu que Ares e Hans estavam começando a atacá-lo. Mas antes que qualquer um deles pudesse alcançá-lo, Vitor levantou a mão livre na direção deles e os atingiu com energia atômica, desintegrando seus corpos até que nada mais restasse além de alguns pedaços de osso. Depois de fazer isso, Vitor voltou sua atenção para Greycrow e parou de eletrocutá-lo, mas somente para que ele pudesse mergulhar na mente do homem com sua telepatia e extrair todas as informações relevantes relacionadas a Sinistro e suas operações. Vendo o que aconteceu com seus aliados, Arcliglit e Harpon não quiseram tentar a sorte contra Vitor. Então os dois se viraram e se prepararam para correr, apenas para Vitor levantar as mãos, formar círculos mágicos sobre elas e então conjurar correntes sobrenaturais que foram atrás de Arcliglit e Harpon e se enrolaram em seus corpos, o que fez com que ambos caíssem de bruços no chão. Mas eles ficaram assim apenas por alguns segundos antes de ambos flutuarem do chão e então flutuarem até Vitor. Ele manipulou as correntes Eldritch que usou para conter Arcliglit e Harpon para fazer isso acontecer. Assim que chegaram na frente dele, Vitor voltou seu olhar para a dupla. Vocês achavam que tinham permissão para sair? Ele perguntou a eles. Desculpe, mas não. Vocês não vão a lugar nenhum. Ele disse à dupla. Ao ouvir isso, Arcliglit não conseguia evitar de começar a chorar. Enquanto isso, Harpon mijou nas calças. Mas Vitor não deu importância a isso. Em vez disso, ele concentrou a maior parte de sua atenção em superar as inúmeras barreiras mentais e armadilhas que Sincifer havia colocado na mente de Greycrow, que eram muitos, algumas das quais realmente intrigaram Vitor. Então ele os copiou. Ele também finalmente conseguiu o que queria.
o que acabou sendo uma lista de localizações de diversas bases sinistras, um dos quais um de seus clones estava agora, o mesmo que aparentemente deu ordens aos marotos. Mas não para matar Victor, pelo contrário, era para capturá-lo, tudo para que Sinistro pudesse transformá-lo em seu fantoche. Ao saber disso, Victor não conseguiu conter o riso. Sinistro, me transformar em sua marionete? Agora me sinto insultado. Victor pensou, já que ele conseguia deixar muitas coisas passarem, mas alguém achava que poderia transformá-lo em uma marionete. Essa foi uma ofensa que ele não conseguiu perdoar. Seguindo em frente. Após conseguir o que queria da mente de Greycrow, Victor usou uma explosão de energia atômica para desintegrá-lo, assim como fez com Ares e Hans. Quando ele fez isso, Victor voltou sua atenção para Arcliglit e Harpoon. Por favor, sinto muito. Não farei nada com você nunca mais. Por favor, apenas para encontrar Arcliglit implorando por sua vida. Vendo isso, Victor bufou. Patético. Você implora por misericórdia, mesmo que não tivesse me mostrado nenhuma se eu fosse apenas um humano comum. Você me dá nojo. Ele disse. Então com isso Victor girou o pulso, usando sua telecinese para girar as cabeças de Harpoon e Arcliglit em 180 graus. Matando os dois. Agora todos os marotos ao redor dele estão mortos. Uma vez que esse foi o caso, Victor coletou todos os corpos restantes dos marotos. Ele então retornou para o lado de seus destinobos e seus 2 guarda-costas espartanos, esperando até que os reforços que ele solicitou cheguem. E eles fizeram isso 5 minutos depois. Um Tol da LDF se descamuflou, já que Victor já havia descoberto a tecnologia de camuflagem e aplicado em seu povo e seu país, e caiu bem na frente do grupo de Victor. A rampa traseira então abaixou e um pequeno contingente de espartanos totalmente armados saiu correndo. Quando fizeram, começaram a cobrir a área. Enquanto isso, aquele que os liderava, Zod, que estava usando sua armadura, caminhou direto até Victor. Meu imperador, você está bem? Zod perguntou. Eu sou Zod. Victor respondeu. Pois aqueles que me atacaram não eram nada especiais. Eles eram simplesmente os peões daquele conhecido como Sinistro, que aparentemente queria que esse grupo que eu despachei, conhecido como os Marauders pelo que eu vislumbrei de uma de suas mentes, me capturasse para que Sinistro pudesse me colocar sob seu controle. Ele explicou. Zod ficou com uma expressão furiosa no rosto e seus olhos começaram a brilhar à medida que ouvia Victor falar. Animal imundo! Zod exclamou. Até mesmo ousar pensar que ele poderia controlar nosso imperador. Não, até mesmo atacá-lo é ultrajante. Ele gritou. Sinistro acaba de assinar sua sentença de morte. Zod falou, pois ele já conhecia o homem, considerando a quantidade de conhecimento que Victor havia implantado nele e compartilhado com ele. Não apenas Zod, mas os outros primarcas também. Ele tem. Victor concordou. Mas não deixe sua raiva controlar você, Zod, pois há trabalho a ser feito. Ele falou. Victor então compartilhou telepaticamente com Zod tudo o que havia aprendido da mente de Greycrow. Devemos nos mover rapidamente e atingir essas bases, pois não há como dizer quanto tempo nos resta antes que Sinistro perceba que algo deu errado em seus planos de me sequestrar. Victor falou. Sim, meu imperador. Zod disse. Estamos indo embora. Ele gritou para os espartanos. Sim, primarca Zod. Eles exclamaram. Os Spartans então começaram a carregar de volta no Tol, levando os corpos dos marotos mortos restantes com eles, sob as instruções de Victor, pois ele queria estudá-los mais tarde. Logo todos foram embarcados de volta no Tol, depois que o local da batalha foi completamente limpo, é claro. Depois disso, a nave decolou e se escondeu novamente. Enquanto isso acontecia, Victor começou a contatar seu povo. Rapidamente começou a organizar um ataque contra todas as bases pertencentes a Sinistro que ele tinha acabado de conhecer, pois chegou a hora do homem sentir a ira de Dr. Destino. Capítulo 79. E Cordilheira dos Apalaches, Nova York. Algo está errado. Esse era o pensamento singular que passava pela mente do clone Sinistro, enquanto ele trabalhava em uma das muitas instalações secretas que haviam sido estabelecidas pelo original, nas últimas 6 horas, desde que ele enviou os marotos para capturar e trazer o rei da Latéria, Victor Von Doom, um homem que estava se tornando um espinho em seu lado muito rapidamente. Considerando que Destino provavelmente estava trazendo mutantes e suas famílias que ele estava observando para seu país, Latéria, embora não seja como se Sinister pudesse realmente provar isso, já que estava se mostrando impossível para ele se infiltrar na Latéria de qualquer maneira, seja por meios tecnológicos ou mesmo tentando inserir um de seus muitos espiões no país, nada funcionou. A nação estava em completo confinamento. O mesmo se aplicava a qualquer coisa ou pessoa afiliada à Latéria que estivesse fora do país. Isso atiçou a fúria de Sincifer. É por isso que ele colocou a cabeça de Dr. Destino a prêmio, sabendo que se seu rei morresse, a Latéria entraria em desordem e ele poderia finalmente entrar no país. Mas mesmo esse plano não estava dando em nada, já que qualquer assassino ou mercenário que aceitasse o trabalho desaparecia misteriosamente logo após aceitá-lo. E mesmo depois que Sinistro aumentou o preço pela cabeça de Destino, ninguém quis tocar no contrato. Então, cansado de esperar, ele decidiu colocar seu próprio pessoal nisso, os marotos. Mas parecia que até eles estavam tendo dificuldades. Droga! O clone Sinistro gritou, batendo seu punho direito na mesa à sua frente. Ele é apenas um rei de um país do terceiro mundo. Quão difícil pode ser lidar com ele? Ele perguntou. Bum, bum, bum.
Então, logo depois que o clone sinistro fez sua pergunta, ele ouviu várias explosões, assim como sirenes posicionadas por toda a base. Que diabos? Sinistro gritou, passando para um terminal de computador na sala para acessar os sistemas de segurança da base, apenas para se ver trancado do lado de fora, já que algum tipo de programa externo estava se movendo pelos sistemas de bases e assumindo o controle deles. O que é impossível? O clone sinistro exclamou. Não é possível. Uma voz falou de repente. O clone sinistro reconhecendo seu dono. Ruína. Sim, sinistro. Sou eu. Vitor respondeu. Não, espere, você não é ele. Apenas o clone daquele homem patético. Erro meu. Ele disse. Você acha que só porque eu sou um clone eu sou menos perigoso que o original? O clone sinistro perguntou. Seu homo sapien tolo. Não, é você e seu criador que são tolos. Vitor respondeu. Tolos em suas tentativas de me atacar. E agora vocês estão pagando o preço. Ele disse. Grandes palavras de um homem que nem me encara de frente. O clone sinistro retrucou, apenas para ouvir as portas do laboratório em que ele estava se abrindo atrás dele. Quando ele fez isso, o clone se virou e viu Vitor em sua armadura parado ali. Vários destinobos o ladeando. Vitor segurando uma espingarda nas mãos. Um que ele levantou e nivelou no clone sinistro. Então, sem qualquer hesitação, puxei o gatilho. O tiro da espingarda atingiu o clone sinistro bem no peito e o jogou contra a parede. Cortesia da munição com que a arma de Vitor estava carregada, que era um novo tipo de munição que seu departamento de P&D militar havia desenvolvido, que era conhecida como a bala tremor, uma bala que emitia diversas ondas de choque através de um alvo ao atingi-lo, um efeito devastador, especialmente em alvos vivos por vários motivos, mesmo contra alguém como Sinciter ou um clone dele. Quando o clone sinistro se levantou da parede, já que havia deixado uma pequena impressão nela, ele foi repentinamente forçado a recuar, pois Vitor tinha acabado de atirar nele novamente. Enquanto ele e os destinobos que o seguiam diminuíam a distância até o clone sinistro. Depois disso, Vitor invocou correntes de energia sobrenaturais para conter o clone. Quando ele fez isso, Vitor atirou no rosto dele. Fazendo o clone gritar de dor, mesmo que seu rosto tenha se regenerado, já que um fator de cura era um dos poderes dele e dos originais. Você estava dizendo que eu não consegui te encarar antes. Bem, aqui estou eu. Vitor falou, o clone sinistro rosnando para ele, mas não poder fazer mais nada, já que ele não conseguia se livrar das amarras. Seu idiota insolente. O clone rosnou. Você entende completamente com quem está lidando? Oh, acredite em mim, eu tenho. Vitor respondeu. Um homem triste que gosta de manipular a vida dos outros. Com muito medo de lidar com aquele que manipula a sua própria diretamente. Cujo nome é Apocalipse. Ele falou. Ao ouvir isso, o clone perdeu a expressão de raiva no rosto. Em vez disso, recebeu uma resposta em branco. Como você sabe esse nome? O clone sinistro perguntou. Oh, eu sei muitas coisas. Vitor respondeu. Eu sei como Apocalipse transformou seu criador em sua pequena cadela. Eu sei que ele não tem coragem de lidar com ele sozinho. Eu até sei que vocês dois têm uma ligação psíquica, e ele está recebendo toda a nossa conversa agora. Ele revelou. Então o verdadeiro sinistro, onde quer que esteja, me ouça agora. Eu não descansarei até que tudo que você construiu, tudo que você criou e todos os seus planos tenham sido destruídos. E então, quando você pensa que as coisas não podem piorar, quando você cai nas profundezas mais verdadeiras do desespero, então eu aparecerei diante de você, para mostrar que as coisas podem piorar, e você só tem a si mesmo para culpar, por você ter decidido foder com Doutor Destino. Então Doutor Destino vai te foder de volta. Então, quando Vitor disse que estava em paz, ele convocou uma explosão concentrada de energia atômica e destruiu o clone sinistro, desintegrando-o completamente, não deixando um único rastro. Depois, virando sua capa verde. Vamos lá. Ainda há trabalho a ser feito. Vitor disse aos seus destinobos, que reconheceram suas palavras e começaram a segui-lo. É Terras Selvagens, base do Senhor Sinistro? Em sua base recém-construída no lugar conhecido como Terras Selvagens, Sinistro estava sozinho em uma sala cheia de várias telas. Tudo isso mostrava diversas de suas bases sendo invadidas pelo mundo todo, por forças que ele sabia que pertenciam a Vitor Von Duon. Além disso, Sinister não conseguiu ativar nenhum dos protocolos de autodestruição das bases invadidas, porque algo o estava impedindo de fazer isso. Enquanto ele continuava a assistir ao ataque contra ele, Sinistro estava se sentindo mais irritado do que há muito, muito tempo. Sem mencionar outra emoção que o cientista centenário raramente sentia. Uma coisa que ele nunca admitiria. Temer, capítulo 80. O do Stade Latéria, 5 de julho de 2008. Ao descer do avião, respirei fundo, aproveitando o cheiro do ar da Letônia que não enchia meus pulmões há algum tempo. É uma sensação muito boa estar em casa, principalmente considerando todos os dados que meu pessoal e eu coletamos em nossos ataques às bases dos Sinisters que atingimos, e que eu realmente não tive a chance de analisar. Mas agora que estou de volta, isso está prestes a mudar. Depois de cuidar de algumas outras coisas, é claro. Ou seja, acomodar o hóspede que trouxe comigo. Vitor, é lindo. Caramba, esse lugar parece legal. Susan e Johnny comentaram enquanto desciam do avião atrás de mim. Eles foram seguidos por Ben e Alicia, já que todos eles decidiram vir visitar a Latéria. Em vez disso, além de Susan, pelo motivo óbvio, insisti que os outros viessem.
Considerando que acabei de declarar guerra contra Sinistro, não há como dizer o que esse homem faria com aqueles com quem tenho conexão. Foi por isso que trouxe o F4 restante para a Latéria e coloquei imensa vigilância sobre os X-Men e aqueles afiliados à Fundação Futuro, até que Zod termine de destruir a organização dos Sinistros até que não reste quase nada dela, pois essa é sua principal tarefa para o futuro previsível, o que ele precisava. Já designei outros primarcas para cuidar de assuntos semelhantes e não queria que ele se sentisse excluído. Agora, sobre quais são essas tarefas? É claro que designei Katma como elo da Latéria com a Tuma e os Atlantes em geral, que não estão trabalhando apenas para conquistar Atlântida e filetar Namor, mas também para conquistar todos os oceanos do mundo em nome de Doutor Destino. Eve está atualmente se concentrando em estudos mágicos, e assim que os concluir, eu a incumbirei de criar um corpo mágico. Drag designei-me a desenvolver uma força espacial totalmente funcional. Pois antes mesmo de pensar em me aventurar na galáxia maior, não terei apenas a Terra, mas todo o sistema solar bloqueado. Em relação a Tadeus, coloquei-o no comando de um departamento recém-criado focado exclusivamente em lidar com a população super-humana da Latéria, o que não inclui espartanos e primarcas. Para simplificar, criei minha própria versão do Departamento H do Canadá, que gerencia sua equipe de super-humanos, a Tropa Alpha. Ambos existem aqui. O motivo de eu ter criado esse departamento é porque a população de super-humanos é muito diversa. Sem mencionar que ouvi dizer que algumas das pessoas que foram trazidas para a Latéria expressaram interesse em se juntar aos esforços para tornar o mundo um lugar melhor para seus companheiros Evo, como Marco Dias e até Darwin, e eu sou totalmente a favor, mas não vou simplesmente jogá-los na água e esperar que aprendam a nadar, ou não. Vou garantir que eles e outros que demonstrem interesses semelhantes tenham todas as ferramentas e recursos necessários para atingir seus objetivos no futuro. Daí a criação da Providência. Seguindo em frente. Depois que os membros restantes do F4 e Alicia desceram do avião, todos os outros que eu havia levado para os Estados Unidos desceram atrás deles. Enquanto isso, vários overcars chegaram ao nosso local. Uau, disse Johnny. Veículos antigravidade, refletiu Susan. Assim como o carro Fantasy, disse bem. Sim e não. Eu respondi. Embora semelhante, meu design é completamente diferente do que Reed usou. Eu disse a eles. De qualquer forma, vamos encerrar a conversa por enquanto. Podemos continuar mais na minha casa. Eu disse. Ao me ouvir, o F4 concordou. Depois que eles fizeram isso, todos nós entramos nos overcars, eu naturalmente entrei no que estava com Susan, e então partimos. Sobrevoando a cidade, o que deixou Susan maravilhada, finalmente chegamos ao Castelo Doutor Destino, onde todos nós saímos dos overcars. Puta merda, você realmente mora em um castelo como a realeza, Johnny exclamou, ao colocar os olhos no Castelo Doutor Destino. Quando ele fez isso, coloquei um sorriso irônico no rosto. Bem, eu sou o governante desta nação, Johnny. Então, é claro que eu moro em um castelo. Quer dizer, onde você acha que eu moro? Em um pequeno e apertado apartamento de um quarto? Não, mas eu quero dizer, você mora em um castelo de verdade. Johnny disse novamente. É só um pouco inacreditável. Ele admitiu. Não vejo por quê. Muitas monarquias que ainda existem na era moderna vivem em castelos e palácios, assim como eu, como a família real britânica ou muitos membros da realeza do Oriente Médio. Falei. E Doutor Destino pegou você aí, Fósforo. Bem falou. O que lhe rendeu um olhar furioso de Johnny, que ele facilmente ignorou. O resto de nós também ignorou aqueles dois enquanto eles começavam outra de suas brincadeiras habituais. Em vez disso, todos nós começamos a nos movimentar para fazer nossas próprias coisas. Eu facilmente convenci Susan a me deixar mostrar a ela a sala do trono. Jéssica se juntando a nós, vale lembrar. Rapidamente nós três chegamos à entrada da sala do trono. Quando chegamos lá, os Destinobos, que sempre ficavam de guarda do lado de fora, abriram as portas da sala para nos deixar entrar. Quando isso aconteceu, nosso trio entrou na sala do trono. Os Destinobos fecharam as portas atrás de nós quando chegamos, deixando nós 5 sozinhos, já que Lúcia e Zorá estavam na sala do trono nos esperando, pois eu havia enviado mensagens a eles, pedindo que fossem. Percebendo Lúcia e Zorá, Susan olhou na direção delas. Oh, olá Lúcia. É bom ver você de novo depois de todo esse tempo. Susan falou com ela. Ela então olhou para Zorá. E você é? Ela perguntou. O nome dela é Zorá Vukovic, ministra da Defesa da Latéria. Falei, caminhando até Zorá e dando-lhe um beijo rápido nos lábios. Vitor, exclamou Susan, mas eu a ignorei e me virei para Lúcia, dando um beijo em seus lábios também, antes de se virar para encarar Susan, que tinha uma expressão de choque, dor e um pouco de raiva no rosto, tudo misturado. Susan, minha querida, deixe-me explicar. Eu disse. Explicar o quê? Que você é um playboy que acha que não tem problema beijar 2 mulheres na frente daquela que você pegou PRMHM. Antes que Susan pudesse dizer mais alguma coisa, atravessei a distância entre nós e a silenciei com um beijo. Uma coisa que ela definitivamente poderia ter impedido à força, mas decidiu não fazer, me contando bastante coisa. Interrompendo o beijo, ignorei a expressão chocada de Susan mais uma vez e a puxei para um abraço gentil. Não é o que você pensa, Susan, eu disse suavemente a ela. Eu não sou o tipo de homem degenerado que simplesmente demonstraria afeição por qualquer mulher que chamasse minha atenção. A verdade é que eu sinto por Lúcia e Zorá junto com potencialmente algumas outras mulheres, o que eu sinto por você. Amor, eu expliquei.
o que não é mentira. Eu adoro Susan, Lúcia e Zorá. Com Jéssica comecei a trilhar esse caminho. Quanto à rapina, até que ela se torne um pouco mais cooperativa isso nem será possível. Ah, e falando da princesa alienígena guerreira emplumada, eu definitivamente deveria ir vê-la. Já que não vou há alguns meses e não quero que ela pense que estou negligenciando-a ou algo assim. A menos que ela goste de brincadeiras de negligência. Porque considerando o jeito que ela me devorou quando ela se ofereceu para mim, quem sabe no que ela está metida. Mas falando sério, eu definitivamente vou vê-la. Porque espero que ela se torne uma das minhas futuras rainhas. Como todas as mulheres que estão atualmente na minha sala do trono. Você me ama? Susan perguntou. Eu faço. Eu respondi a ela. Mas não só você. Pois você vê que eu sou um homem ganancioso. Não, eu posso ver isso. Susan respondeu imediatamente. E daí, você tem um harém? Sim, respondi. Pois não tenho nada do que me envergonhar. Mas mais do que isso, eu tenho rainhas. Uma das quais espero que você se torne. Eu disse a ela. Este é. Você? Susan começou a gaguejar. Porém, mais uma vez, o fato de ela não estar me atacando e tentando me paralisar de dentro para fora, expandindo um de seus campos de força dentro de mim, é um ótimo sinal. Enquanto ela continuava a gaguejar, coloquei gentilmente um dedo em seus lábios, fazendo-a fechar a boca. Escute, eu entendo que isso é um pouco esmagador. Eu entendo. É por isso que vou lhe dar um tempo para pensar sobre isso. Discuta as coisas com as outras moças. Eu disse. E quando você tomar uma decisão, por favor, me avise. Eu falei. Então me afastei de Susan e me preparei para me despedir. Mas não sem antes ir até Jéssica e lhe dar um beijo também. Junto com uma pequena beliscada na bunda. Quando fiz isso, excitei a sala do trono. Depois disso, rapidamente abri um portal e atravessei-o. Chegando a um dos centros de detenção que construí para abrigar certos indivíduos. Quando fechei o portal atrás de mim, os guardas e os destinobos de plantão imediatamente me saudaram ao me verem. Imperador, um dos guardas humanos falou. Olá, eu disse. Estou aqui para ver Eric Stevens. Eu disse. Já que Zemo havia capturado ele e Chloe e os levado para a Latéria há mais de uma semana. Então, agora que eles tiveram algum tempo para se estabelecer, é hora de colocá-los para trabalhar para servir à vontade de Doutor Destino.